Olá, trataremos hoje de um tema muito importante a respeito de obras e serviços. Vamos falar do projeto básico. Nesse contexto de projeto básico, nós temos um tema também muito interessante que é a respeito dos estudos de impacto ambiental. Posteriormente, no final desta aula, nós vamos ouvir uma exposição importante de uma professora convidada a respeito desse tema. Bem, quando falamos de projeto básico, nós temos que lembrar que ele é de extrema importância para as licitações de obras e serviços de engenharia. E neste texto, e nesse tema, melhor dizendo, do projeto básico, ele comporta algumas questões importantes que merecem destaque. Dentre elas, nós podemos dizer que, de acordo com a legislação, que o projeto básico é o conjunto de elementos necessários para caracterizar a obra ou o serviço que assegurem, primeiro, viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambiental. A viabilidade técnica e o impacto ambiental são, portanto, duas questões importantes. Além dessas duas questões importantes, nós temos também a avaliação do custo da obra. Este é, na verdade, um elemento de fundamental importância. E, além do custo da obra, a definição dos métodos que serão utilizados, o prazo de execução, enfim, nós temos esses elementos como importantes. E agora vamos tratar pontualmente de cada um deles. Primeiro, quando nós falamos dos estudos técnicos preliminares, nós temos que lembrar que uma equipe ou uma pessoa capacitada deve ir a campo para fazer esses levantamentos preliminares, com fotografias, com estudos do solo, enfim, uma série de outros estudos necessários para subsidiar aquela pessoa especializada que vai elaborar o projeto básico. E na elaboração do projeto básico, uma das questões importantes que devem ser analisadas no primeiro momento é a questão da viabilidade técnica da obra. E, além da viabilidade técnica, o impacto ambiental que aquela obra possa causar naquele contexto. Além também das questões da metodologia que vai ser empregada nessa construção e, como eu disse há pouco, o custo da obra. Porque de nada vale um estudo técnico preliminar, viabilidade técnica, se o custo da obra superar aqueles recursos que existem disponíveis na administração pública. E uma outra questão importante também no projeto básico se refere à questão do prazo de execução. Bem, esse é o caput do inciso 11 que estamos falando. E agora vamos tratar de algumas questões pontuais a respeito do projeto básico. O próprio Tribunal de Contas já decidiu reiteradas vezes que em determinados momentos, principalmente quando existir uma premência de tempo ou quando o projeto for de baixa complexidade, ou reparos de baixa complexidade, o tribunal entende que, nesses casos, seria possível substituir o projeto básico por uma planilha estimativa. Claro que essa planilha estimativa ela tem que ter por base também um relatório técnico. E esta planilha estimativa ela vai conter, na verdade, todos aqueles elementos do projeto básico, mas de uma forma mais simples, uma forma que esteja proporcionalmente relacionada com a baixa complexidade daquele reparo que se pretende realizar. Outra questão importante também é que na elaboração, não basta apenas a elaboração do projeto básico ou de uma planilha estimativa, como disse há pouco. Esse projeto básico ou a planilha explicativa, ele deve ser aprovado, ou o projeto básico ou a planilha estimativa, devem ser aprovados pela autoridade competente. E esta aprovação depende também de uma motivação, de uma explicação da importância daquele empreendimento, daquela reforma ou daquele reparo.
Portanto, a autoridade competente no momento em que avalia as condições técnicas descritas nessa planilha estimativa ou no projeto básico, ela se responsabiliza pelas informações que estão ali. Evidentemente que a autoridade, no momento em que vai aprovar motivadamente esse projeto básico ou essa planilha estimativa, ela se responsabiliza, não é, administrativamente e perante a administração pela legalidade, pela viabilidade técnica daquele empreendimento. Portanto, é uma responsabilidade significativa para a autoridade no momento em que aprova aquele projeto básico. Outra questão importante também nesse contexto é a descrição de todos esses elementos no edital. Todas as etapas que serão executadas com a indicação dos encargos do contratado, do cronograma físico-financeiro. Portanto, o edital deverá fornecer em detalhes aquilo que a administração espera daquele empreendimento, daquela obra ou daquele serviço de engenharia. Em outras palavras, será necessária a existência de previsão e, portanto, descrição ou descrições equivalentes àquelas constantes do projeto básico. Ou seja, o edital deve se reportar ao projeto básico descrevendo aqueles elementos importantes para que, num primeiro momento, os licitantes interessados compreendam a extensão, a complexidade, portanto, o interesse da administração naquele empreendimento. E devo mencionar ainda que, ainda que se utilize, por exemplo, uma planilha estimativa a respeito daquele empreendimento, nos casos de baixa complexidade, estas descrições também devem fazer parte do edital, como eu disse, para que os licitantes, para aquelas pessoas que sejam interessadas, tenham, na verdade, uma visão completa daquilo que a administração pública está esperando. Em resumo, a licitação não pode ser instaurada sem a existência dessas informações, que são informações precisas sobre a prestação que será executada, sobre as técnicas que serão adotadas, sobre o custo e tudo o mais que se revelar como necessário para identificar os direitos e as obrigações das partes envolvidas no certame. Vamos ouvir agora a Gabriele, do IBILSE de Rio Preto, que está formulando uma pergunta a respeito desse tema, projeto básico. Vamos ouvi-la. Eu gostaria de saber se o projeto básico deve ser elaborado apenas em serviço de engenharia. Gabriele, obrigado pela sua participação. Mas a resposta, inicialmente, é não. Né? Mas por quê? Segundo o entendimento dos tribunais de contas, o projeto básico é exigido, ou deve ser exigido, para todo tipo de serviço, não só para os de engenharia, como já vimos. Entretanto, como já falamos aqui também, para aqueles serviços de pouca complexidade, a própria norma autoriza a substituição por planilha estimativa ou orçamento detalhado, claro, tudo isso devidamente fundamentado em relatório técnico. Não é? Portanto, eu gostaria de agradecer a sua participação. Não é? Obrigado pela pergunta formulada. Em continuidade a esse assunto, nós temos que lembrar que em algumas situações não se exige a apresentação de um projeto básico ou de um projeto executivo. Na verdade, nós temos certos serviços que dispensam esse projeto básico e dispensam, portanto, o projeto executivo. Quais são esses serviços? Serviços, por exemplo, de limpeza, de vigilância, alguns serviços de manutenção, por exemplo. Não é? No entanto, as licitações deverão ser antecedidas da elaboração de documentos equivalentes a esses, não é? Equivalentes ao projeto básico e ao projeto executivo. Outra questão importante ainda para se destacar é a finalidade da estimativa de custos.
Se a administração desconhecer os custos, será, portanto, inviável programar a execução do objeto. E determinar, por exemplo, a existência de recursos orçamentários ou, por exemplo, a modalidade da licitação cabível, o prazo para execução do projeto, enfim, a administração, sem essas informações, não terá condições de avaliar a seriedade das propostas que serão apresentadas posteriormente na segunda fase ou na fase pública propriamente dita. E ainda, naqueles casos de contratação direta, ou seja, de inexigibilidade ou de dispensa, a planilha de orçamento deve ser prévia e deve corresponder, portanto, à fase interna, seja, mais uma vez, por dispensa ou por inexigibilidade. E ainda, na continuidade da discussão do projeto básico, nós temos que lembrar que o desenvolvimento da solução escolhida deve fornecer uma visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos, isso com clareza. Mais uma vez, em razão da necessidade do licitante compreender toda a extensão daquilo que a administração pública pretende. Outra questão também de importância são as soluções técnicas que estejam previstas no projeto básico. Estas soluções técnicas, elas devem ser suficientemente detalhadas de forma a minimizar a necessidade de reformulação do projeto ou durante as fases de elaboração da obra. Portanto, as soluções técnicas devem ser suficientemente detalhadas, como disse, para que o licitante e depois no acompanhamento da obra se possa avaliar se realmente aquilo que foi previsto está sendo executado. Outra questão, ainda dentro desse contexto, se refere à identificação dos tipos de serviços que serão executados, dos materiais, dos equipamentos, enfim, de todas aquelas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Claro, tudo isso sem frustrar o caráter competitivo do certame. Nós temos que lembrar que a identificação dos tipos de serviços, dos materiais, dos equipamentos, enfim, todas essas exigências devem ser exigências razoáveis, proporcionais, em razão daquilo que se pretende. Por quê? Determinadas exigências, quando extrapolam esse conceito de razoabilidade ou proporcionalidade, inviabilizam a concorrência e podem gerar, no futuro, indagação quanto à legalidade do procedimento ou das exigências formuladas, especialmente quando restringe a competição. Outra questão importante também nesse contexto são as normas de fiscalização a cargo da própria administração pública. E finalizando nesse contexto, nós temos que lembrar do orçamento detalhado. Mais uma vez, as questões envolvendo o orçamento. Ele deve ser fundamentado, o orçamento detalhado deve ser fundamentado em planilhas que demonstrem os quantitativos do serviço que serão fornecidos. Portanto, o orçamento detalhado é uma exigência e, como já falamos em outra oportunidade, deve estar à disposição dos licitantes para análise na própria repartição. Vamos ouvir agora uma pergunta formulada pelo Alexandre, lá de Marília, a respeito do tema que estamos estudando. É necessário detalhamento de custos em planilhas em pequenos serviços contratados por dispensa de licitação? Alexandre, na verdade é afirmativa sim a resposta, não é? A jurisprudência, toda ela no sentido de que a administração deve elaborar previamente a realização das licitações em qualquer das modalidades, mesmo nas contratações diretas, né, que ocorrem mediante dispensa ou inexigibilidade, deve elaborar, portanto, o orçamento detalhado, né? E esse orçamento detalhado ele está demonstrado em planilhas que expressam, na verdade,
toda a composição dos custos unitários desses serviços pretendidos. Não é? Na verdade, a inexistência dessas planilhas é causa de nulidade de todos os atos e todos os atos realizados e do contrato. Né? Portanto, mesmo naqueles serviços mais simples que sejam, né, contratados diretamente, a planilha é de exigência obrigatória. Né? Por que é de exigência obrigatória? Ora, é através da planilha detalhada que a administração vai saber a primeira questão importante, né? O quanto vai custar. Não é? Portanto, a resposta é afirmativa. Okay? Muito obrigado pela sua participação.